TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV. Boa noite a todos! Estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Em Evidência na TV, nos canais 24 e 524 da NET. Eu sou Voltaire Santos e a partir de agora nós recebemos convidados que impactam e fazem a diferença aí na sua vida. Quero lembrar que a FAMURS esteve na última semana em uma importante missão na Europa, liderada pelo presidente Eduardo Bonotto e pelo presidente eleito Paulinho Salerno. Integrantes da FAMURS estiveram nos países de Portugal e Espanha. Lá em Portugal estivemos em Braga, Lisboa e na cidade do Porto, e na Espanha estivemos nas cidades de Madrid e Barcelona. Qual o motivo desta missão internacional? Justamente buscar uma lógica de mercado que possa proporcionar um aumento de empregos nos municípios do Rio Grande do Sul. Porque lá as startups estão sendo justamente financiadas pelo governo através de uma parceria que o governo faz com as empresas. E aí dentro dessa parceria se identifica justamente quais são os profissionais que o mercado de trabalho está precisando. Identificamos, por exemplo, que em Portugal, na Espanha, se precisa, por exemplo, de programadores de aplicativos. E aí essa startup passa a ser financiada pelo governo para que em 4 meses este profissional possa ser capacitado e ser inserido no mercado de trabalho. E o objetivo desta missão é justamente trazer estas startups, trazer esse modelo através de um termo de cooperação técnica para que os nossos gaúchos possam ter a oportunidade também de trabalhar na Espanha, em Portugal ou até mesmo aqui no Rio Grande do Sul com as empresas que surgem com esta nova economia e com esta nova tecnologia, por isso foi bem importante. Lembro também que a nossa Revista em Evidência, o nosso programa, estará no próximo dia 21 de junho, numa terça-feira, na posse do Conselho de Administração da FAMURS. Por lá estará sendo empossado o presidente, que é prefeito de Restinga Seca, o Paulinho Salerno, junto com seus vice-presidentes. FAMURS que é composta justamente por um rodízio na presidência dos 4 partidos que mais elegem prefeitos e vice-prefeitos aqui no Rio Grande do Sul, que hoje são progressistas, o MDB, o PDT e o PTB, que aí fazem um rodízio na presidência, mas o Conselho de Administração acaba tendo a permanência dos demais partidos. Armando Domingues, ele que é presidente da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, é o nosso ilustre convidado de hoje, aqui no nosso programa Em Evidência da TV, que você está acompanhando na noite deste sábado aí nos canais 24 e 524 da NET. E o nosso desafio, a nossa missão é traduzir a importância do trabalho dos procuradores para a sua vida. De que forma o trabalho dos procuradores afeta a sua vida? Um trabalho que muitas vezes é discreto, silencioso, mas que é extremamente importante. Armando Domingues, muito obrigado por estar aqui conosco. Nós estamos realmente muito felizes e orgulhosos de ter uma presença tão qualificada aqui no estúdio da RDC TV para todo o Rio Grande do Sul. Boa noite, doutor Armando. Boa noite, Voltaire. Eu que agradeço a participação. Boa noite a todos os ouvintes. A nossa parceria com a Revista em Evidência já acontece há mais de 10 anos, então é importante essa participação aqui para levar o conhecimento do público, o que faz o procurador, onde que são os reflexos da sua atuação, é muito importante para nós. Lembrando que o nosso programa tem o oferecimento aqui do Instituto Masper. Instituto Masper, do nosso amigo Milton Matana, trabalha justamente no fortalecimento dos impostos, da carga tributária dos municípios, que muitas vezes
geram dúvidas aos gestores, principalmente na questão do recolhimento do ISS dos bancos, que há uma grande diferença entre o que os bancos pensam que estão colocando no município e o que de fato devem gerar neste imposto. E essa assessoria ajuda as prefeituras a terem um melhor recolhimento desses impostos para que possam gerar melhorias nos municípios. Também estamos aqui com a Kaiser Mac Distribuidora, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Grupo Solos, Másper Assessoria e também da MS Análises Clínicas. Doutor Armando, gostaria que o senhor explicasse primeiramente para a nossa população justamente o papel do procurador municipal na gestão pública, justamente nessa manutenção do Estado Democrático de Direito e a sua função. Explica para nós como funciona esta associação para a população gaúcha. Bom, Voltaire, a Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, como as demais associações de classe, o principal papel é a defesa dos interesses dos seus associados, no nosso caso dos procuradores. Mas a nossa associação, ela se difere, estou falando em nível municipal, das demais. Por quê? Porque a figura do procurador, ela é indissociável. Não tem como separar a figura do procurador da figura instituição procuradoria. Então, em muitas vezes, ou na maior parte das vezes, a atividade da associação é na defesa da instituição. Tudo que acontece na instituição, ela afeta o trabalho dos procuradores. Então, quando nós defendemos a Procuradoria de Porto Alegre, nós estamos defendendo a classe dos procuradores. Hoje são quantos procuradores aqui em Porto Alegre? Nós temos aproximadamente 130 procuradores na ativa. Realmente é um número bastante significativo. Doutor Armando, é a terceira vez que o senhor está na gestão, isso mostra o reconhecimento de um bom trabalho exercido. E a gente gostaria de saber quais foram as principais mudanças e avanços que a tua gestão está proporcionando dentro dessa área. Voltaire, eu entrei na primeira vez como presidente em 2010. Então, de 2010 para cá, nós tivemos uma evolução e não, por favor, não confundam isso com a minha pessoa. É com um trabalho feito. E a grande... o maior benefício que nós tivemos nesse período de 2010 para cá, ou melhor, em 2012 para cá, foi a aprovação da Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre, que foi um projeto inovador. Ele serviu de exemplo para vários municípios em todo o país. O que ele fez? Ele reestruturou a Procuradoria. Ao reestruturar a Procuradoria, ele fez com que os procuradores atuassem diretamente em todas as secretarias e autarquias, coisa que antes não acontecia. Então, nós tínhamos situações de que, numa determinada autarquia, no DEMAI, no DEMELU, DEMAB, seja o que for, na FASC, em demandas judiciais, o município de Porto Alegre apresentava uma tese. E quando nós víamos numa audiência, o juiz puxava uma defesa de uma autarquia, por exemplo, com uma tese completamente diferente. Não havia uma unificação de posicionamento, porque as autarquias não eram submetidas a esse guarda-chuva PGM. Com isso, nós conseguimos fazer com que todos os procuradores, e olha a situação, um procurador aprovado no meu concurso, não ia necessariamente para a Procuradoria, ele ia para uma autarquia e não estava submetido ao Procurador-Geral. Então, agora, há essa unificação, o trabalho teve reflexos muito grandes. Hoje, todo e qualquer posicionamento jurídico no município de Porto Alegre é submetido à Procuradoria, que é quem vai definir as orientações legais do município. Essa foi a grande construção da associação, e daí, por isso que eu digo que não tem como separar. Ela beneficiou os procuradores, óbvio que beneficiou, mas ela beneficiou antes e, acima de tudo,
o município de Porto Alegre e a própria gestão pública. Doutor Armando explicando, é uma função muito importante. Depois da nossa abertura, nós realizamos um intervalo comercial e a gente já volta com mais entrevistas aqui na RDC TV. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Agilidade na logística aliada à exatidão dos resultados é a marca registrada da MS Análises Clínicas. A MS é uma empresa que presta serviços de apoio ao diagnóstico médico e realiza em Pelotas exames de Covid através do RT-PCR. O laboratório presta serviços em saúde de forma inovadora e confiável, dando valor à vida e atendendo às necessidades dos clientes. A empresa trabalha para ter posição de destaque regional no desenvolvimento e prestação de serviços em saúde. Para mais informações, ligue 53 99 99 07 853 ou acesse www.laboratorioms.com.br. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Voltamos com o nosso programa Em Evidência na TV, aqui nos canais 24 e 524 da NET, programa que sempre recebe convidados que impactam e fazem a diferença aí na sua vida. Programa que valoriza também o municipalismo gaúcho. Estamos aqui com a força de Kaisermac Distribuidora, do Instituto Masper, do nosso amigo Milton Matana, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Grupo Solos, Masper Assessoria, MS Análises Clínicas. Você pode nos acompanhar também, além, claro, aqui dos canais 24 e 524 da NET, também pela nossa página no Facebook. Isso mesmo, ali pela RDC TV, você também nos acompanha. No Instagram, @RDCTV, @Voltaire.Santos, ali você acompanha os bastidores do programa e pode, inclusive, mandar mensagens. Hoje estamos recebendo aqui Armando Domingos, doutor Armando, presidente da Associação dos Procuradores aqui do município de Porto Alegre, explicando o papel desta instituição para a boa governança aqui do município, explicando o seu trabalho. Doutor Armando, eu acho que um exemplo que a gente pode trazer para a população gaúcha, um exemplo da prática de algo que a população está usando, está gostando e que tem um trabalho fundamental dos procuradores, é a Orla do Guaíba, que é um projeto que começa lá com o prefeito Fortunati, passa pelo prefeito Marquesan e é concluído com o prefeito Melo. E que talvez a Procuradoria seja o guarda-chuva jurídico de engrenagem que deu sustentabilidade. Porque são financiamentos, há toda uma engrenagem jurídica para que seja feito esse grande projeto. Explica o papel da Procuradoria nesse projeto tão importante para os porto-alegrenses e também para toda a comunidade gaúcha. Voltaire, teu exemplo é muito bom. A Orla, ela aconteceu, está acontecendo, porque ainda tem a continuação dela, principalmente por causa dos procuradores. Não que outras secretarias não estivessem, não trabalhassem nisso, mas nada que está ali aconteceria sem a análise prévia. A Procuradoria não trabalhou na Orla a partir do momento em que começaram as obras, não. Antes
Lá no início, antes, quando o Fortunati teve, durante o mandato dele, teve aquela ideia de fazer o projeto, lá a Procuradoria já estava trabalhando, fazendo análise de projetos, a análise legal, óbvia, questão financeira, a análise de financiamentos. Depois nós trabalhamos incansavelmente nas licitações, para que elas fossem realizadas dentro da legalidade. Depois, o próprio acompanhamento das obras, porque sempre tem alguma questão que vai precisar de uma análise jurídica, um atraso numa obra, uma alteração de contrato, por ter a necessidade de acrescentar alguma etapa, alguma coisa. Então, sempre passou por nós. Hoje a Orla está aí, com certeza absoluta, pelo trabalho incansável dos procuradores. E não só a Orla, agora mesmo a Ponte do Guaíba, a nova ponte, apesar de ser verba federal, a União ter trabalhado, o Estado do Rio Grande do Sul ter trabalhado, a Procuradoria, ela esteve presente em todas as reuniões para tratar da questão da retirada das pessoas que estavam ali, que havia necessidade de transferência. A própria questão das permissões, das autorizações, porque há um impacto ambiental. É importante dizer para ti, Walter, nós temos dentro da Procuradoria procuradorias especializadas. Nós temos procuradorias que atuam na área do meio ambiente, do urbanismo, licitações e contratos. Nós temos procuradorias que atuam na área da saúde. Todas as áreas da gestão, a Procuradoria está presente. Olhem a importância, né? Porque muitas vezes a gente vê a supervalorização política dentro das gestões, mas se não tiver essa engrenagem, esse amparo técnico defendido pelos procuradores dos municípios, projetos mais estruturantes, como a Orla, a Ponte do Guaíba, eles acabam ficando empenhados porque precisa realmente desse aprofundamento técnico, esse aprofundamento jurídico. Nós tivemos, ainda no início do mês, doutor Armando Domingues, um Fórum Regional Sul desta importante associação, e eu gostaria de saber quais foram os temas tratados, o que vocês levantaram de demandas, as soluções e a atualização justamente deste importante encontro. Bom, o Fórum ele foi um evento realizado dentro das festividades dos 250 anos de Porto Alegre. Nós temos a nossa Associação Nacional de Procuradores Municipais, que ela realiza fóruns regionais, muitas vezes preparatórios ao Congresso Nacional dos Procuradores, que acontece todos os anos. E ano que vem, o nosso Congresso Nacional vai ser aqui em Porto Alegre. O fórum, este ano, ele tratou de questões mais atuais, por exemplo, a alteração da lei de improbidade administrativa, a nova lei de licitações e outros temas de interesse não só aos procuradores, mas interesse a todos os gestores. Com certeza. Sejam prefeitos, sejam secretários. Por quê? Porque, e daí eu vou abrir um parênteses, a nossa associação, há 25 anos atrás, ela criou o nosso braço acadêmico, que é a Fundação Escola Superior de Direito Municipal. Uhum. Essa escola ela é reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Ela faz cursos para municípios do Estado, fora do Estado, já fez cursos com convênio com universidades da Europa, da Espanha, onde esteve há pouco. E há um fomento, há toda a questão jurídica que afeta os municípios, a questão do direito público municipal, é uma constante atualização. Por isso que os fóruns, eles são muito importantes. E o Fórum de Porto Alegre, ele tem uma repercussão muito grande no âmbito do direito municipal, justamente porque esse nosso braço acadêmico, ele é muito bom. Então, são teses
jurisprudências, doutrinas que são tratadas e há uma evolução muito importante para a gestão. Doutor Armando, é claro que o senhor representa aqui os procuradores de Porto Alegre, mas nesta sua grande experiência, nessas suas andanças, o senhor tem contato com procuradores de todo o estado do Rio Grande do Sul. E se a gente for colocar os procuradores de outras prefeituras, muitas vezes a equipe é muito reduzida. Sim. Às vezes é um procurador que tem que cuidar de toda a prefeitura, o prefeito coloca um cargo de confiança do lado. Como é que o senhor interpreta justamente o papel dos procuradores no interior gaúcho e o que o senhor, com toda a sua relevância nessa importante instituição, teria a dizer para esses procuradores, esses valentes procuradores também do nosso interior gaúcho? Vou dizer para ti a necessidade de tu ter um procurador concursado. Exigir em municípios, e olha, 90% dos municípios do Rio Grande do Sul, eles têm uma população abaixo de 10 mil habitantes. Exatamente. Ou seja, a arrecadação ela é muito baixa. Tu exigir a figura de um procurador concursado não é tão simples, não é tão fácil. Exigir mais a instituição procuradoria, bom, daí tu vai complicar mais ainda a vida do gestor. Mas é importante, naqueles municípios em que tem arrecadação, que tem a possibilidade da contratação, porque bem ou mal, sempre vai precisar ter um advogado contratado. Uhum. Naqueles que têm condições de manter a figura do procurador concursado, é essencial. Por quê? Porque ele é a história jurídica do município. Onde não tem um procurador concursado, os advogados privados que são contratados, seja como CC ou como escritórios, eles mudam à medida que mudam as gestões. Isso é uma coisa óbvia. Então, tu tem que ter um procurador. Um procurador, ele não tem como, imagina, são tantas demandas. Bom, mas por isso mesmo, nós temos, então, nos municípios pequenos e alguns médios, a contratação de consultorias. Né? Consultorias jurídicas. Isso não é um problema. Tu não tem como exigir de um procurador, e eu vou te dizer uma coisa, eu conheço vários procuradores do interior, eles trabalham demais, eles se esforçam demais, eles fazem cursos na nossa escola. Eles acabam se tornando aliado do prefeito de primeira hora também, né? Não, e isso é uma outra questão. É. O papel do procurador não é defender o prefeito Joãozinho do partido Y, não. Aquela pessoa que está sentada na cadeira de prefeito, ele é o gestor do município. Nós temos o dever de dar a ele as possibilidades legais para que ele faça um bom trabalho, que ele consiga colocar em prática a sua política pública, independente da ideologia. Nós não somos ideológicos nas nossas atribuições, nas nossas funções. Nós somos advogados do município. Se é o gestor se o gestor que está lá ele tem uma tendência política de um lado ou de outro, para nós não interessa. A gente tem que dar a ele os meios para que ele faça aquelas coisas para os quais ele foi eleito. Então, tu precisa possibilitar ao procurador que ele tenha conhecimento. Por isso que sempre é bom investir, é bom não, é necessário investir no procurador. E nesses casos de municípios pequenos, tu vai ter que ter uma consultoria, com certeza, para também dar sustentação jurídica. Até porque uma pessoa, e esses municípios pequenos, normalmente são um advogado, seja a natureza do advogado, seja qual for, sempre é um. Então, nós temos tantas questões. A Constituição de 88, ela fez uma coisa interessante. Ela trouxe aos municípios uma competência muito grande. Não houve a contrapartida. A questão da distribuição dos recursos... É totalmente injusta, né? Ainda fica a maior parte da União, depois do Estado... Tudo rebenta no município.
Por isso a necessidade de um pacto federativo. Quando acontece algo no município, seja qual for, ninguém vai bater na porta do governador, né? Ninguém vai a Brasília bater na porta do presidente. Mas olha que em quase todos os municípios, os cidadãos sabem onde o prefeito mora e se dão bem com ele. Batem na porta, ligam para ele. Ou encontram no mercado, na padaria, exatamente, na farmácia. Então, o que acontece? As nossas atribuições, a nossa competência, ela é enorme. Então, nós precisamos ter quadros técnicos muito qualificados. Né? Isso é uma necessidade, né? Porque o concurso público acaba formando tecnicamente esse procurador, porque o procurador tem um papel de defender o interesse do município e não o interesse do político prefeito que está ocupando aquela cadeira. Então, é justamente o papel de governança. Posso te dar até um outro exemplo. Claro. Do que é a questão de passam as gestões e o trabalho continua. Hoje nós temos uma secretaria que o carro-chefe dela é regularização fundiária. Eu lembro que em 1996, por aí, 97, eu trabalhava na equipe de urbanismo e meio ambiente, eu recebi uma carga de 300 processos, 300 loteamentos clandestinos. Aquilo foi um embriãozinho que depois deu origem a uma procuradoria que trabalhava e trabalha só com a questão da regularização fundiária em Porto Alegre. E hoje o trabalho foi tão bem realizado que hoje ele está dentro de uma secretaria, inclusive a adjunta da secretaria é uma procuradora de carreira, talvez a procuradora que mais tenha conhecimento na área de regularização fundiária no estado e talvez no país. E o trabalho ele tem um impacto tão grande na nossa cidade. Não é só quando tu chega ao final e tu entrega para aquela pessoa que comprou, sei lá quanto tempo, um terreninho que foi feito, muitas vezes o contrato em papel de pão, que hoje não existe mais, mas além de tu dar a propriedade para essa pessoa, tu regularizar a propriedade, tu está olhando que antes ela não tinha acesso à água, ela não tinha acesso à luz, ela não tinha acesso a saneamento, e isso começa a ser colocado dentro daquele loteamento, daquela área em que ela ocupava de uma maneira irregular. Então, o nosso trabalho ele afeta toda a população. Isso é muito importante. E olha a importância, né? A gente teve, por exemplo, debates na FAMURS esse ano, quando o governo anuncia a privatização da Corsã, tanto na parte de saneamento como no tratamento de esgoto, e a Assembleia Legislativa aprova esse projeto, nós tivemos um grupo de procuradores ao lado dos seus prefeitos, mais de 200 municípios, querendo mais explicações para justamente poderem implementar. Então, o procurador tem que estar conectado e é um assunto, por exemplo, privatização da Corsã, que até hoje gera dúvidas nos municípios gaúchos, né? Não, diferente de Porto Alegre, em Porto Alegre nós temos o DEMAI. Exatamente. No estado, os municípios, eles têm um contrato com a Corsã. E realmente isso gerou muitas dúvidas, gera ainda muitas dúvidas jurídicas no prosseguimento daqueles contratos. Como é que vai ficar? Porque uma coisa é tu contratar com a Corsã, entre aspas, Estado. Outra coisa é o contrato passar a uma empresa privada. Como é que fica? Como é que ficam as relações? É algo muito complexo e que com certeza ia gerar uma preocupação tanto dos gestores municipais e, consequentemente, dos procuradores, porque quem vai buscar uma solução jurídica adequada a cada caso são os procuradores. 2020... Doutor Armando, nós tivemos a aprovação da PEC 32, que de fato promove uma reforma administrativa nos serviços públicos, né? Se a gente for analisar. Qual a tua opinião sobre essa reforma? Como é que a associação trabalhou na interpretação dessa reforma e qual o impacto dentro do serviço para vocês?
A PEC 32, ela buscava uma reforma geral no serviço público, atingindo estados e municípios. Ela ainda não teve, ela não foi votada no Congresso. O que acontece? Tu fazer uma reforma administrativa é necessário. Nós evoluímos, o mundo evolui. Mas o que não pode é uma reforma administrativa impedir o serviço público. Nós, quando nós apresentamos, e eu falo inúmeras entidades críticas à reforma administrativa, não era por atacar servidores, era por impedir que o serviço público fosse desenvolvido, se desenvolvesse, fosse bem prestado. Nós tivemos uma pandemia em que, se não fosse o serviço público no Brasil, talvez aquela curva de mortes tivesse ido muito além e talvez não tivesse ainda baixado. Foram os servidores públicos que estavam lá no hospital, na frente de combate ao Covid, todos técnicos na área da saúde, médicos, os procuradores. Nós fomos determinantes para conseguir as vacinas, por exemplo, a compra de equipamentos. Eu vou te dizer bem, com muita tranquilidade, onde houve compra de equipamentos sem análise jurídica de advogados públicos, a possibilidade de ter dado problema, e deu. Claro que sim. Foi muito grande. Até voltando à questão da lei orgânica da Procuradoria, a melhor coisa que aconteceu com a lei orgânica é que foi criado dentro de Porto Alegre o melhor instrumento de combate à corrupção que nós poderíamos ter. E o trabalho dos procuradores na pandemia foi para poder comprar medicamentos, a compra dos equipamentos hospitalares. Eu lembro um caso que um colega conversava comigo, que veio a oferta de aqueles ventiladores que são necessários nas UTIs, e nós fomos contra aquela contratação. A Procuradoria foi contra. Pela manifestação contrária da Procuradoria, passou um tempo, não foi feita a contratação. Quando a gente viu a empresa que estava vendendo, não me lembro de onde era, da China, não sei, ela começou a informar os compradores que não ia conseguir entregar por falhas não sei do que. Então nós vimos, a Procuradoria viu que tinha problemas na contratação e impediu que o município gastasse o dinheiro, porque muitos municípios anteciparam o pagamento. Então, além de não perder o dinheiro, possibilitou que fossem comprados equipamentos num local adequado. A importância das procuradorias num período tão complexo de pandemia, em que os hospitais precisaram ser reformulados e as gestões hospitalares precisaram acelerar com esses equipamentos, e através da sustentabilidade jurídica fornecida pelas procuradorias, foi possível salvar milhares e milhares de vidas aqui no Rio Grande do Sul e também em boa parte do Brasil. Nós estamos com o nosso programa Em Evidência na TV, aqui nos canais 24 e 524 da NET. Lembrando que após essa entrevista, se você perdeu algum trecho, você pode acompanhar no nosso canal no YouTube, Revista Em Evidência na TV. Você coloca ali no YouTube e acompanha. Também nós estamos ao vivo pela nossa página no Facebook, facebook.com/rdctv. No nosso Instagram, que é o @rdctv, @voltaire.santos, você acompanha também os bastidores. Nós estamos ouvindo o Dr. Armando Domingues, presidente da Associação dos Procuradores de Porto Alegre. Dr. Armando, que está decifrando, traduzindo para toda a população a importância do papel dos procuradores e como
o papel dos procuradores influencia aí na sua vida, no posto de saúde que você vai, no asfalto que o seu carro está se deslocando, na escola municipal que o seu filho estuda. Tudo isso passa por uma sustentabilidade jurídica, de uma boa colocação das verbas públicas e de um bom funcionamento de governança. Rápido intervalo e a gente já volta aqui no nosso programa Em Evidência na TV, nos canais 24 e 524 da NET. Fique conosco, a gente já volta. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Agilidade na logística aliada à exatidão dos resultados é a marca registrada da MS Análises Clínicas. A MS é uma empresa que presta serviços de apoio ao diagnóstico médico e realiza em Pelotas exames de Covid através do RT-PCR. O laboratório presta serviços em saúde de forma inovadora e confiável, dando valor à vida e atendendo às necessidades dos clientes. A empresa trabalha para ter posição de destaque regional no desenvolvimento e prestação de serviços em saúde. Para mais informações, ligue 53 99 99 07 853 ou acesse www.laboratorioms.com.br. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Voltamos com o nosso programa Em Evidência na TV. Eu quero agradecer essa boa companhia que você aí do outro lado da tela, que nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET, está fazendo conosco. Obrigado pela sua companhia na noite de sábado. Certamente daqui a pouco você vai estar preparando uma janta com a sua família ou vai sair. As temperaturas caíram aqui no Rio Grande do Sul. E obrigado você também que nos acompanha nas noites de domingo. Você que já está aí com a família, está em casa, organizando, projetando a semana que vai começar. Muito obrigado pela companhia. E você que nos acompanha após o almoço, a 1h da tarde, aqui na RDC TV, fica também o nosso muito obrigado. Nós sempre, aqui no nosso programa Em Evidência na TV, colocamos convidados que acabam impactando positivamente a nossa vida através do seu conhecimento, e através dessa experiência a gente proporciona boas práticas para que você aí do outro lado da tela possa também se inspirar e colocar em prática na sua vida. Vamos então para o nosso momento em que as páginas da revista Em Evidência são destacadas e a gente relembra fatos históricos e convidados que já passaram pela revista Em Evidência e que hoje estão aqui no estúdio. E aí eu vou mostrar aqui, vou voltar alguns anos para mostrar aqui uma capa onde tivemos o Cláudio Lamar, que é ex-presidente nacional da OAB, e também na capa o nosso convidado de hoje, Armando Domingues, presidente da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, já esteve na capa aqui justamente da revista Em Evidência. Isso aqui foi lá no ano de 2014, ano que a gente teve a Copa do Mundo aqui em Porto Alegre. Aliás, olha o papel dos procuradores também na governança, de organizar as estruturas da Copa do Mundo, e a gente fica muito feliz de receber a ilustre presença de um convidado tão qualificado que é o Dr. Armando Domingues. Cultura
faz parte também do nosso cotidiano, faz parte do nosso dia a dia. E hoje, na Dica Cultural, nós vamos mostrar aqui o livro Anseio, a Disputa do Coração, da Débora Matana, que está aqui conosco. Muito bacana, fica a dica no nosso Instagram, ali da Revista em Evidência, Instagram do Voltaire Santos e da própria Débora Matana. Você tem mais detalhes desse livro, Anseio, a Disputa do Coração. Acreditamos que uma sociedade que lê mais é uma sociedade muito mais desenvolvida. Então, por isso que a gente sempre traz muitas dicas de cultura também com o nosso João Riel por aqui, que é sempre muito importante. Nosso programa tem a força do Instituto Masper, o instituto que ajuda os municípios e as prefeituras a melhorarem a sua arrecadação tributária, principalmente no trabalho do ISS, que muitos bancos não passam de maneira adequada. Esta assessoria tributária faz com que as prefeituras tenham um melhor recolhimento tributário e estão aqui conosco. Kaiser Mac Distribuidora, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Grupo Solos, Masper Assessoria e MS Análises Clínicas. Fazer uma saudação ao Milton Matana, que está chegando a partir de agora com o Instituto Masper e com a Masper Assessoria. Lembrando que o Instituto Masper também proporciona soluções em gestão de saúde. Até hoje o Instituto Masper cuida, por exemplo, da gestão lá de Santa Maria, gestão de saúde também no município de Capão da Canoa, e faz toda essa gestão da Secretaria de Saúde, como a contratação de médicos, o fornecimento do ponto dos médicos, o trabalho das ambulâncias. Tudo isso é um trabalho desenvolvido pelo Instituto Masper, nosso parceiro aqui no nosso programa Em Evidência na TV. Doutor Armando Domingues, a gente falava de exemplos no qual os procuradores foram fundamentais. Acho que a gente pode citar também a questão do recolhimento do lixo, que exigiu muito de vocês e que pode ser um exemplo que a sociedade entenda a importância do trabalho de vocês no dia a dia aqui de Porto Alegre e também de todo o Rio Grande do Sul, né, doutor? Bem lembrado, Voltaire. No ano passado, nós tivemos um problema com a empresa que fazia coleta de lixo aqui em Porto Alegre. E, do nada, simplesmente, houve a paralisação da prestação de serviço. Eu recordo que colegas passaram o final de semana inteiro trabalhando em reuniões, buscando uma solução jurídica para resolver o problema. Afinal, nós tínhamos um contrato vigindo com uma empresa, eles não estava sendo prestado e precisava que houvesse o recolhimento do lixo. Até interessante, eu lembro que um dos colegas que participaram ativamente na solução daquele problema, ele comentou comigo que para cada dia não recolhido, leva aproximadamente 7, 8 dias para colocar em dia aquele dia que não foi recolhido. Então, imagina se isso se prolonga no tempo. 2 dias são 2, 3 semanas, 4 dias já é um mês que vai levar para resolver o problema de 2, 3 dias que foram deixados de ter a coleta. E num final de semana a gente buscou e conseguimos uma solução jurídica para que imediatamente fosse feita a contratação emergencial e o serviço colocado em dia. Então, sempre que houver que os cidadãos ouvirem pela mídia, rádio, TV, jornal, que teve um problema grave, podem ter certeza, a Procuradoria foi a primeira a ser chamada para tratar da solução, independente de qual seja a área. É muito importante, olha, uma entrevista esclarecedora do nosso Armando Domingues, presidente da Associação dos Procuradores dos Municípios aqui, do município de Porto Alegre. O Armando Domingues é o nosso convidado de hoje. Acho que é importante também a gente detalhar, né, doutor Armando, justamente a importância que a lei orgânica trouxe para a PGM, né, na realização do trabalho do procurador municipal, do próprio dia a dia dele, sim, porque foi muito marcante, né, doutor? Exato. Inclusive, eu quero aproveitar, tu mostrou a capa da revista, o Cláudio Lamac, presidente Cláudio Lamac. O Cláudio, ele foi extremamente importante na construção
da lei orgânica da Procuradoria. E eu falo o Cláudio porque ele era o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Rio Grande do Sul, depois ele foi presidente nacional. Mas a OAB apoiou desde o primeiro momento, foi parceira, ela viu que realmente o fortalecimento da instituição Procuradoria era muito importante, não só para Porto Alegre, mas em todos os municípios onde existe a Procuradoria. Então, um grande abraço ao Cláudio, nosso eterno reconhecimento ao trabalho. E a lei orgânica, ela teve bem essa função de possibilitar, por exemplo, a questão do DMLU, do lixo. Quando deu o problema no ano passado, a primeira figura lembrada foi a Procuradoria. A Procuradoria foi chamada imediatamente. Durante a pandemia, quando dava problemas, nós tínhamos decretos que mudavam de um dia para o outro, de uma semana para outra, eram legislações federais, legislações estaduais. A Procuradoria atua diretamente, tanto que um colega é o secretário. Quando foi criada a Secretaria Extraordinária do Combate ao Covid, foi um procurador colocado à frente, e quando ele se afastou, outro procurador foi também colocado à frente dessa Secretaria Extraordinária. Então, nós temos na Previdência dos servidores, nós temos à frente uma procuradora aposentada, nós temos na regularização fundiária uma procuradora como adjunta, e em tantos outros setores do município, em outras autarquias, secretarias, temos sempre a figura do procurador. Por quê? Porque a lei orgânica, ela, ao fortalecer a instituição, ela fortaleceu o trabalho dos procuradores, ela fez com que realmente, olha, tem que ter um procurador de carreira, já que aqui em Porto Alegre nós temos a instituição Procuradoria, tem que ter o procurador diretamente envolvido, e isso traz benefícios enormes ao município. Uma procuradoria forte, com procuradores capacitados, ela tem, os reflexos são em todas as questões que envolvem o município, e o maior beneficiado, com certeza absoluta, é o cidadão que, pelo nosso trabalho ser silencioso, ele nem sempre sabe o que está acontecendo, por que os procuradores estão fazendo. Por isso a importância, né, de estarmos em meios de comunicação explicando, sim, é muito importante. E sendo transparentes, para que a própria população possa se empenhar nesse conhecimento também. Você nos acompanha pelo Instagram, @RDCTV, @Voltaire.Santos, pelo Facebook e também pelo nosso YouTube, Revista em Evidência na TV. Chegamos no momento aqui das considerações finais, exatamente, no momento que a gente faz uma conclusão aqui com o nosso doutor Armando Domingos, presidente da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. Doutor Armando, muito obrigado pela sua entrevista, pelos esclarecimentos, e gostaria que o senhor deixasse um recado. Primeiro, para os teus colegas procuradores de Porto Alegre, depois para os procuradores do interior, e um recado também para os prefeitos, que comandam e que têm, através dos procuradores, essa parceria para desenvolver os seus municípios. Querido Voltaire, eu que agradeço a participação, e vamos então em partes. Em relação aos meus colegas, aquilo que a gente sempre comenta entre nós, nós temos que ter e temos muito orgulho do que nós somos. Nós, quando exercemos a nossa função, nós somos Porto Alegre. Esse é um diferencial. Nós somos Porto Alegre. Quando estamos em juízo, o Porto Alegre fala por meio dos procuradores. Quando nós estamos representando o município em tantas questões, é Porto Alegre que está se manifestando. Então, nós temos que ter o orgulho de sermos procuradores. Em relação à comunidade, aos cidadãos porto-alegrenses, e eu sou cidadão porto-alegrense. No último concurso, nós tivemos o ingresso de colegas de fora do
do Rio Grande do Sul, inclusive. Isso melhorou em muito a qualidade da Procuradoria. Mas, voltando ao cidadão, contem sempre com a Procuradoria, porque a Procuradoria é a base do regramento de tudo que acontece aqui. Nós precisamos do apoio da população no sentido de que saibam e deem o devido crédito ao trabalho dos procuradores. Tudo que acontece em Porto Alegre, tem a Procuradoria envolvida. O resultado do nosso trabalho, vocês vão observar nas mínimas coisas. O conserto de um pequeno trecho de rua. Isso envolveu a análise da Procuradoria. Até as grandes obras, como a Orla, a regularização fundiária que atinge diretamente, impacta na vida de muitas pessoas. São muitas pessoas impactadas que têm agora acesso à propriedade, a saneamento, luz, água. Tudo isso envolve a PGM. Então, o nosso trabalho é importante e nós queremos levar para vocês a importância da nossa atividade. Quanto aos gestores... Amados prefeitos. Os prefeitos, em muitas situações acontecem, não falo dos prefeitos, mas falo principalmente de secretários. Mas as coisas chegam lá na Procuradoria e trancam. Sempre para. Tenham a certeza absoluta. Nós não queremos trancar nem parar. Nós precisamos fazer uma análise jurídica que é importantíssima para a cidade e é também importantíssima para o próprio prefeito. Um prefeito bem assessorado por procuradores competentes, com expertise, que vivam o seu município, eles são uma salvaguarda ao próprio gestor, que quando ele sair da prefeitura, ele não vai ter problemas com o Tribunal de Contas, que não vai ter problema com o Ministério Público. Por quê? Porque nós estamos, ao proteger o município, nós estamos protegendo o prefeito. Obrigado. Doutor Armando Domingues, presidente da Associação dos Procuradores aqui do município de Porto Alegre. E a partir de agora nós vamos conferir o comentário de um grande especialista das questões tributárias do município. Você vai acompanhar sempre nos finais do nosso programa o comentário de Milton Matana, ele que responde também pela Másper Assessoria, que é uma assessoria que ajuda os gestores a ter um melhor recolhimento dos seus impostos na área tributária, também na questão do ISS, que muitos bancos repassam uma quantia inadequada. Essa assessoria faz com que o seu município, faz com que a prefeitura desse gestor tenha um aumento justamente na capacidade de recolhimento e aí esta verba pode ser utilizada para melhorar a vida da população desse município. Confira agora, então, o comentário do nosso especialista na área tributária, Milton Matana, aqui na RDC TV, nos canais 24 e 524 da NET. Comentário em evidência. Patrocínio Kaisermac Equipamentos. MS Análises Clínicas. Instituto Másper e Másper Assessoria. Então, nesse nosso comentário, nós vamos abordar os direitos e deveres do cidadão. É uma matéria bastante controversa, porque a grande maioria dos cidadãos, eles pensam quanto eu pago de impostos. Né? Mas, a partir da nossa Constituição, especialmente, foram criados direitos e mais direitos para o cidadão. Não somos contra os direitos. O que nós queremos é colocar para a comunidade, para o público em geral, que as pessoas também têm deveres. Então vamos a um exemplo bem prático. A pessoa tem direito à vacina lá no posto de saúde.
está lá de graça para todo mundo. Aí, vacina contra a gripe, a vacina contra o Covid. A pessoa tem a opção de fazer ou não fazer a vacina. Mas a pessoa deixa de fazer a vacina, que é de graça, e aí contrai um H1N1, H1N3, e aí ela vai para o tratamento público gratuito pelo SUS, que tem um custo elevadíssimo para os cofres públicos. Então, será que eu, deixando de fazer o que é um dever meu, de tomar uma vacina, eu tenho este direito de ocupar um leito público e demandar todo um dinheiro público investido em mim por uma opção minha que deixei de fazer o meu dever? Quando uma pessoa deixa de solicitar a nota fiscal na aquisição de uma mercadoria, tá? Ou quando um comerciante é o sonegador, os filhos deste cidadão eu vou tratar de maneira diferente lá na escola? Lá na escola eu tenho que dar a mesma aula, a mesma cadeira, a mesma classe, o mesmo transporte escolar para todos. Quer dizer, eu deixo de fazer o meu dever, eu sonego, mas na hora de buscar o meu direito, junto ao poder público, eu requeiro todos os meus direitos. Na hora do direito, todos somos iguais. E na hora do dever, somos todos iguais? A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Agilidade na logística aliada à exatidão nos resultados é a marca registrada da MS Análises Clínicas. A MS é uma empresa que presta serviços de apoio ao diagnóstico médico e realiza em Pelotas exames de Covid através do RT-PCR. O laboratório presta serviços em saúde de forma inovadora e confiável, dando valor à vida e atendendo às necessidades dos clientes. A empresa trabalha para ter posição de destaque regional no desenvolvimento e prestação de serviços em saúde. Para mais informações, ligue 53 99 99 07 853 ou acesse www.laboratorioms.com.br. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV.